Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Antes de começar, gostaria de pedir que vocês, se ainda não forem inscritos no nosso canal, se inscrevam, que compartilhem e que nos acompanhem nas redes sociais. O nosso estudo de hoje é sobre o livro Religião dos Espíritos, o capítulo 14, Censura. Mas antes de começar, vamos fazer a nossa oração, né? Vamos cerrando os nossos olhos, nos desconectando de tudo que nos distrai, das outras redes sociais. Vamos nos interiorizando, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, e pedindo que nos inspirem, que nos protejam, que Mãe envie seus emissários, que nos acompanhem, nos enchem de luz, nos tranquilizam, nos enviem tudo o que precisamos para essa nossa jornada e que também nos auxiliem no entendimento desta lição. Assim seja, com a graça de Deus. Bom, amigos, como eu disse, é o capítulo 14, Censura. Nesse livro, Emmanuel nos traz reflexões acerca de algumas questões do Livro dos Espíritos. Nesse é a questão 903, que eu vou ler depois. Agora vamos ao texto. Esse texto é bem curtinho, bem curtinho. É talvez um dos mais curtos do livro. Então vamos lá. Emmanuel nos traz: imagina-te aplicando vasta porção de borralho. Borralhos são cinzas quentes, né, com brasas, tá? Então vamos lá. Então essa porção de borralho sobre a plantação nascente, da qual esperas colheita farta, servindo líquido antisséptico na água destinada àqueles cuja sede te propões extinguir, misturando certa quantidade de cal bruta à refeição do companheiro de quem desejas matar a fome, deitando fel na iguaria endereçada ao vizinho a quem almejas agradar, ou vestindo alguém com determinada peça forrada com alfinetes espetantes. E compreenderás, certamente, o que seja a prática da censura incorporada ao teu propósito de servir. Bom, nesse texto, Emmanuel nos traz alguns exemplos, que é claro, né? Nós não vamos servir uma água com antisséptico. Imagina essa situação, né? Você vê alguém com sede, vai dar uma água com um antisséptico, né? Vai colocar um cal na refeição de alguém com fome. Nós não vamos fazer isso. Literalmente. Mas será que quando nós estamos ajudando alguém, seja da forma que for, nós não estamos, de certa forma, julgando, colocando um certo veneno? Muitas vezes é num olhar, né? Então, um amigo vem conversar conosco, vem nos contar sobre um problema, uma dificuldade qualquer que está enfrentando, ou uma situação, a forma que reagiu, está desabafando conosco. E nós até falamos algumas palavras consoladoras, até o animamos, mas no nosso olhar nós estamos julgando. Nós estamos olhando como quem, você não deveria ter feito isso, né? Você está errado. E nós não estamos efetivamente ajudando esse amigo. Nós, no fundo, estamos censurando. Então, a pessoa vem se abrir, comentar aquela dor dela, e nós retornamos, muitas vezes, com uma palavra de censura, de crítica, e quando ela mais precisa de um abraço. Todos nós fazemos isso em algum momento da vida.
Precisamos ficar atentos, atentos no como estamos colaborando, como estamos ajudando os nossos irmãos. Seja num trabalho de assistência, que vamos simplesmente servir um prato de comida, ou dar uma cesta básica, ou às vezes dar um dinheiro a alguém que nos pede na rua. Nós olhamos com crítica, pensamos que aquela pessoa que está numa situação de rua, que está precisando de ajuda, que talvez ela não tenha feito o necessário, talvez ela não queira trabalhar, nós não estamos pouco nos importando com a real situação. No fundo, acabamos colocando algum julgamento. E às vezes nós conhecemos a pessoa e falamos, ele está assim, está doente, mas também ele abusou. Essa pessoa fez isso, mas olha, ela também procurou, né? Nós não simplesmente ajudamos. Vamos nos recordar de Jesus. Quando ele ajudava, ele não criticava, ele não julgava, ele não falava nada. Ele simplesmente ajudava um amigo. Ajudava o irmão que aparecia em seu caminho e dizia, vá e não peques mais. E quem somos nós para dizer, vá e não peques mais, não? Porque nós também erramos tanto. E vamos nos colocar numa situação, então, de quem recebe ajuda, porque em várias situações da nossa vida, todos precisamos de ajuda. Sempre precisamos de ajuda. Não existe uma situação que nós não vamos precisar de alguém. E aí, nós gostaríamos de receber essa ajuda, essa mão amiga, esse abraço, com crítica, com censura? Vamos seguindo, vamos fazer agora a leitura desse questão 903 do Livro dos Espíritos, a qual baseou esses exemplos, né? Essa reflexão do Emmanuel. Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Kardec está dizendo em estudar os defeitos alheios, e não em julgar os defeitos alheios, e não em criticar os defeitos alheios. Então, vamos lá. A resposta dos espíritos: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Então, toda vez que nós criticamos, divulgamos, comentamos os defeitos alheios, nós estamos faltando com a caridade. Aí eles continuam, os espíritos continuam, vamos lá. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Muitas vezes, nós vemos as ações das pessoas e paramos para olhar e analisar e até percebemos que nós fazemos a mesma coisa em algumas situações parecidas. E aí a gente reflete e toma isso como estudo para nós, para não repetirmos, como um aprendizado. E vemos, às vezes, até consequências. As pessoas têm alguma determinada atitude que não é tão legal, nós não gostamos, e depois sofre uma determinada consequência, e aí a gente aprende com isso. E numa situação parecida, nós nos comportamos de forma distinta. Ok, isso foi para estudar. Nós não estamos divulgando, não estamos criticando, não falamos nada. E podemos pegar até, por exemplo, vários romances espíritas, né, vários livros que nos trazem exemplos, né, de como as pessoas agiram, das consequências que tiveram, nos exemplificam a lei de ação e reação. E aí, vendo tudo isso, nós podemos pensar, eu não vou agir assim. Eu não vou seguir esse caminho. Né? Então, nenhum problema com isso. Né? E aí, a questão ainda continua. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede-se de vós
não poderão dizer o mesmo, não é? Nós censuramos e muitas vezes fazemos o mesmo. Ou pior, tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Então, aquilo que nos incomoda, nós temos que fazer exatamente o oposto. Mas muitas vezes, o que nos incomoda nos outros são as nossas atitudes que nós vemos refletidas ali. Esse é o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o preceder com pequenez, sede grandes com todas as vossas ações. Numa palavra, fazei de modo que se não vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do teu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Quantas vezes nós vemos aquele cistozinho no olho do nosso vizinho. Nós vemos o defeito no outro e não vemos essa trave gigantesca no nosso olho, não é? Nós fazemos muito, muito pior e vemos apenas o que se passa no nosso vizinho, no nosso familiar, no nosso amigo. E não estamos observando a nós mesmos. Será que antes de sermos tão críticos com os outros, não deveríamos nos olhar? Será que não estamos sendo tão críticos com os outros porque somos extremamente críticos conosco e precisamos entender que estamos num grau de maturidade, de aprendizado e começar a trabalhar a nossa transformação moral, mas sem nos martirizar, né? Mas sim no aprendizado, na aplicação do bem. Sermos caridosos para com nós mesmos. Hamed, no livro Dores da Alma, nos diz o seguinte, que os críticos são especialistas em detectar e resolver os problemas que não lhes dizem respeito, mas, contrariamente, possuem uma grave dificuldade em aceitar a sua própria problemática existencial. É isso que eu estou falando. Nós nos preocupamos tanto com a vida dos outros, tanto com as atitudes dos outros, e não estamos olhando para nós, para o nosso interior. O que nós precisamos mudar em nós? O que nós precisamos evoluir? O que eu tenho que modificar em mim? Como estou agindo para com os outros? Porque está lá na questão 903. Se você vê a pequenez, então seja grande. Né? Nós temos que agir ao contrário. Mas muitas vezes as pessoas, quando são extremamente críticas, elas estão agindo com pequenez também. Elas não estão agindo ao contrário, senão não seria. Jesus não era crítico, ele não criticava ninguém. Ainda nesse mesmo texto, Hamed continua. O crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, permanece inconsciente e imobilizado em relação à própria aprendizagem evolucional. Por quê? Porque ele está preocupado com o outro, com a atitude do outro, o problema do outro que não lhe diz respeito. Muitas vezes nós queremos resolucionar o problema de todo mundo e não estamos olhando para nós, os nossos problemas, as nossas crises, o nosso interior. Então, se queremos olhar, vamos colocar um espelho na nossa frente e vamos nos ver verdadeiramente. Vamos olhar para nós, para o nosso interior. Aí Hamed continua. Portanto, sua possibilidade de integralizar novos conceitos e experiências é quase nula. Claro que é quase nula, ele só está olhando para fora. Ele só está olhando os outros, perdendo tempo.
deixando passar essa grande oportunidade que é esta encarnação, se preocupando com a atitude alheia. E nós não vamos mudar o próximo, nós não vamos mudar ninguém. Nós só podemos nos transformar. E isso, vamos ajudar o outro a se transformar, nos transformando, sendo exemplos. Aí ele vem, a média ainda continua. Quanto mais ele projeta a culpa e a acusação ao mundo exterior, recusando-se a cumprir sua aprendizagem conscientemente, mais sofrerá com os reflexos de suas atitudes. Por quê? Porque nós estamos olhando o próximo. E isso nos magoa, nos faz, porque nós ficamos em... Como assim ele agiu dessa forma? Como assim fez isso? Quando nós devemos ver, por que que eu fiz isso? Eu não devo agir assim. Eu devo agir de outra forma. Eu tenho que mudar isso. Eu tenho que melhorar este ponto em mim. Nós temos que olhar para nós. Para nós, para os nossos defeitos, as nossas falhas. E trabalharmos para a nossa evolução. Também podemos ver sobre isso o Espírito Fenelon. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz. O capítulo 5 fala sobre bem-aventurados os aflitos. Olha lá, ele traz o seguinte, olha só. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Então, nós não podemos ficar censurando tudo. E às vezes nós queremos censurar a Deus, a criticar a Deus, porque nos falta fé, nos falta entendimento, né? Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera e, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual. Única existência verdadeira. Então vamos lá. Nós gostamos de censurar a todos, inclusive a Deus, muitas vezes, porque não entendemos o que está acontecendo. Não queremos ver, não queremos ter olhos de ver e nos enxergar as nossas decisões que refletem em consequências. Lembre-se, nós temos o livre-arbítrio a todo momento. Podemos decidir o caminho a seguir. Lembrando que não decidir, ficar quieto é uma decisão, é uma escolha. Eu posso escolher ir para um lado, escolher ir para o outro, e também não fazer nada é uma escolha. Deixar tudo acontecer é uma escolha. E aí temos as consequências. E aí, às vezes, nós não gostamos do que está na nossa frente, não gostamos do que nos acontece, e julgamos também, criticamos a Deus, censuramos. Por quê? Porque não vemos que estamos aqui aprendendo. Deveríamos estar aprendendo. É um mundo, lembra-se? É um mundo escola. Todo dia uma nova lição. Estamos aprendendo as nossas lições? Ou estamos perdendo tempo olhando o exterior, vendo os defeitos dos outros, criticando? Ou vamos nos ver, olhar o nosso interior e sermos mais indulgentes? Sim. A questão do Livro dos Espíritos nos falava sobre a indulgência. O Evangelho também nos fala, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, tem um item que se chama a indulgência. Recomendo a todos que vão lá
e leiam o Evangelho, leiam esse capítulo. Eu trouxe um pequeno trechinho sobre a indulgência. Diz o seguinte: a indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não traz censura nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que vos fazem os vossos irmãos, quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos. Então, estamos sendo recomendados pelos Espíritos a olharmos para nós, a ajudarmos o nosso próximo com amor. Simplesmente com amor. Colocarmos sempre a lente do amor, como se fosse um óculos, e ter um olhar amoroso para o nosso próximo. E para conosco também. Temos que nos olhar com amor. Entender que temos sim lições a aprender, entender que temos falhas, mas identificar essas falhas. Não nos julgarmos também, não nos criticarmos, mas sim entender, sim, eu errei. Na próxima eu vou fazer melhor, mas por que eu errei? O que me levou a cometer este equívoco? E aí começarmos sim o nosso processo de transformação. Porque se eu não olhar verdadeiramente para mim, mas sim me condenar, eu não cresço. Porque a condenação, essa censura excessiva, mesmo para conosco, nos paralisa. Porque eu fico, sou culpado, eu errei, e fico paralisado nisso. Quando eu tenho que entender, eu errei, eu falhei. Por que eu falhei? Aí eu começo a entender o porquê dos meus comportamentos, o porquê da atitude, o porquê do pensamento. E começo a me transformar, a prestar atenção, a me vigiar. Vamos lembrar, orai e vigiai. E aí eu começo a vigiar as minhas ações e a me podar. E não deixar errar novamente. Assim eu aprendo. E vou colocando boas ações em mim. E à medida que eu vou colocando mais amor, eu vou fazendo o bem. Eu vou deixando, eu vou caminhando para a evolução. Eu vou deixando para trás essas falhas, esses erros, esses equívocos. Então nós precisamos sim ter um olhar amoroso para com a vida, para com o nosso próximo e para conosco. Lembre-se que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos sim nos amar. Não podemos viver com censura. E se estivermos sendo censurados pelos outros, não vamos ter rancor para com o nosso irmão. Vamos entender que ele está num processo de crescimento, de amadurecimento. E vamos sim ter um olhar amoroso para com ele também. Perdoar, ignorar, deixar para lá, tudo bem. Ah, mas você fez isso. Pois é, eu fiz, eu errei, vou tentar fazer melhor e vamos em frente. Esse é o grande ensinamento. Nós trabalharmos na nossa transformação moral, na nossa reforma íntima, na nossa evolução. Porque ninguém vai evoluir por nós, mas nós vamos evoluindo e juntos e vamos sendo exemplo para os que convivem conosco. E juntos vamos transformando o mundo, neste mundo de regeneração que nós tanto aguardamos.
É um passo de cada vez, um dia de cada vez, um olhar para nós mesmos, um olhar amoroso, um olhar caridoso. E vamos seguindo o ensinamento do nosso querido Mestre Jesus. Vá e não peques mais. Então vamos e não vamos pecar mais. Essa lição nós vamos aprender e não vamos errar novamente. E assim, meus amigos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, as oportunidades que passam ao nosso caminho, a esses ensinamentos. Vamos nos lembrando de estarmos sempre conectados e vigiando as nossas atitudes. Vamos agradecendo a essa casa maravilhosa, que sempre nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Frei Anselmo, que nos ajuda sempre. A Deus, nosso Pai. E vamos juntos, olhando para frente, seguindo, passo a passo, esse lindo caminho de evolução. Assim seja, por graça de Deus. E meus amigos, se gostaram dessa reflexão, se ela foi útil para você, compartilhem com seus amigos. Compartilhem as nossas redes sociais. Fiquem com Deus.